Olá pessoal, domingo, né? Chegou em casa pensando em descansar, não faça isso, não vá dormir, não vá dormir desinformado. Domingo, depois de passar o dia com a família, curtindo, passeando, saiu para almoçar e agora vai dormir? Passar a semana desinformado sem ficar ligado no café com leite? Aqui na TV Meio, o programa Café com Leite traz informações ricas para você que nos acompanha diariamente aqui a programação da TV Meio. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre endividamento rural. Eu vou conversar com um advogado que também é pós-doutor em engenharia agrícola, doutor Antônio Nustenil. É o nosso convidado de hoje. Muito obrigado aí por você vir aqui conversar com a gente para falar sobre esse tema. Diga-se de passagem, um tema muito em voga, né? Um tema que está, de certa forma, inserido na sociedade de um modo geral, né? A gente geralmente fala na área rural, mas eu creio que a sociedade, de um modo geral, comporta tudo isso, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Leite. Eu que agradeço Uhum. você me dar essa oportunidade de eu falar um tema tão importante e que atinge a pessoa mais importante que tem no mundo, que é o agricultor. Porque se hoje, Leite, tem o tomate, tem o arroz, tem o feijão, não existe fábrica de tomate, nem fábrica de arroz, nem fábrica de feijão. É porque alguém se propôs a produzir. E esse alguém é o agricultor, que é muito desprestigiado. Essa pessoa ele merece todo o nosso respeito e nossa consideração. Porque se não fosse o agricultor, na pandemia, aquele tempo que a gente se enclausurou em casa, o agricultor não parou. Porque se ele tivesse parado, o desastre tinha sido muito pior. Então, eu tenho a satisfação de dar essas informações em prol do benefício do agricultor. E diga-se de passagem, uma peça fundamental, como você falou, né? Na nossa vida, né. Ou seja, sem ele nós estaríamos, você falando aí, eu me reportando aqui ao passado recente, estaríamos como, né, se É não porque, tivesse é alimentação, porque né. o agricultor é que se dispõe, se dispôs a produzir lá, para Uhum. nos alimentar. E de fato não tem fábrica de arroz, de feijão, né, de tomate, Não de tem. Se tem isso daí é porque alguém se propôs a produzir. E tá esse certo, alguém merece toda a nossa consideração, como eu já disse anteriormente. tá certo. E o respeito também pelo poder público, né, que eu acho que é muito, assim, desvalorizado, né, o nosso agricultor, pelo poder público também. Ele é muito desvalorizado porque o fato dele estar exercendo a função social dele na propriedade, produzindo, algumas informações não chegam ao conhecimento dele. Que tem determinada situação que ele tem direito a um benefício do crédito rural. E ele, por não ter essa informação, ele acaba até penhorando uma fazenda dele para resgatar a dívida dele, porque o agricultor, Leite, é a única pessoa que paga. Porque um empresário ele pode ficar devendo o banco, anoitece e não amanhece às vezes até a uma distância de 40 metros ele abre outra, o CNPJ, e ninguém vai atrás. E o agricultor, se ele fizer isso, ele perde a propriedade dele, porque ele deixa penhorada a terra em que ele produz para a gente, para o nosso alimento e para o sustento da família dele. Por isso toda operação para o agricultor, todo juro é caro. Todo juro é caro. Inclusive tem um dinheiro ele é administrado pelo Conselho Monetário Nacional, que é o crédito rural, que esse dinheiro é subsidiado, é um dinheiro para o agricultor. Por isso que nós vemos aí o agronegócio contribuindo com 30% do produto interno bruto, é por causa desse dinheiro. O governo libera esse dinheiro subsidiado
o agricultor tem o acesso a esse dinheiro e consegue produzir o suficiente para garantir a função social da propriedade. Muito bem. Diga uma coisa, eu não sei, eu não sou agricultor, eu não planto, eu não faço operação bancária, eh, nem mesmo na área privada, imagine eh, na área rural. Mas eu enxergo uma certa dificuldade, até porque geralmente são pessoas de um porte menor, mais humilde, né? Que se intimidam até de ingressar numa agência bancária, tem medo muitas vezes de falar com o gerente, né? É, isso é uma realidade. Lá nos Estados Unidos, Leite, o agricultor não sai de sua propriedade para ir no banco. São os agentes creditícios que vão buscar o agricultor a oferecer linhas de crédito. E aqui no Brasil, infelizmente, não é assim que a coisa acontece. Porque muitas vezes o agricultor, o gerente do banco, que ele trabalha para o banco, ele trabalha em cima de meta, ele quer atingir meta, ele quer saber se recebe. Muitas vezes ele tem uma informação para dar para o agricultor, o direito que ele tem de, no caso do inadimplemento, ele alongar a dívida dele, com as mesmas condições de juro que ele contraiu no crédito originário, mas ele não passa para o agricultor. Ele quer saber se recebe. Aí o agricultor, sem nenhuma informação, sem procurar um especialista, vai renegociar a dívida dele com juros diferenciados, juro maior do que o do crédito rural. O crédito rural, o juro tem que ser no máximo até 12% ao ano, e juro de mora de 1% ao ano também. E o que é que o gerente faz? Pensa que vou se fazendo de amigo, ele pega, oferece uma linha de crédito do banco com juro 3 vezes maior, e o agricultor, tadinho, em vez de pagar já está difícil de pagar uma parcela do crédito rural que está atrasada, sai de lá devendo 3 vezes mais do que quando entrou no banco. E lembrando que essa renegociação não foi com crédito rural, né? É uma área, é um outro dinheiro, né? É um outro dinheiro que o banco oferece para ele. Sabendo ele, o gerente sabendo que o agricultor, ele tem o direito subjetivo de alongar a dívida dele tantas quantas vezes for necessária, desde que ele comprove com um laudo técnico que passou por uma frustração de safra, uma oscilação de mercado, ou um surto de praga, ou um superávit hídrico, ou um déficit hídrico, e prove que no momento que ele tinha se comprometido em adimplir a prestação dele, houve essa queda, porque o agricultor, a empresa dele, Leite, é a céu aberto, então ele está passivo a todo tipo de situações que vão comprometer o adimplemento dele. E ele tem esse direito subjetivo de alongar essa dívida. Se ele não puder pagar, ele tem o direito de alongar, desde que ele prove, através de um laudo, e outro laudo ele entrega no banco com uma nova capacidade de pagamento. Isso é um direito dele, não é se o banco quiser, não. É um direito do agricultor ter esse alongamento da Mas dívida. isso não é publicado, isso não é dito, isso não é, explicitado, não é divulgado nos meios de comunicação. Quer dizer, se ele tem esse direito, porque de fato tudo que você está dizendo são fatos atípicos que podem ocorrer, como tivemos isso aí em São Paulo mesmo, está se acabando na água aí, lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, são momentos imprevisíveis. Previsíveis. Né? E esses momentos imprevisíveis que comprometem a situação do agricultor, eles são, a lei ampara o agricultor através do Manual do Crédito Rural a alongar, não é confundir renegociação com prorrogação ou alongamento. A prorrogação e o alongamento é a mesma coisa, agora renegociação é outra. Renegociação é o gerente do banco que se faz de amigo do agricultor, dá uma opção para ele pagar a conta dele, pega um dinheiro do banco, o dinheiro que é do banco, não é o dinheiro que é subsidiado pelo governo, e faz essa negociação, colocando o agricultor em situação muito mais difícil, que ele não tinha condição de pagar nem aquela, por causa de ter sido susceptível a uma frustração de safra. Imagine a renegociação. Então, não confundir renegociação com alongamento ou prorrogação. Então, teve problema com o banco, não vá de forma aleatória tentar falar com o gerente e tentar renegociar essa dívida, né? Não adianta, porque você tem que procurar um especialista, porque o gerente ele é funcionário do banco.
O gerente, ele trabalha com metas. Ele quer saber se recebe o dinheiro que o agricultor está devendo. E se faz nova operação, né? E se empresta novamente. Muitas vezes o gerente tem uma solução para ele, mas não quer dar. Por quê? Porque ele quer que o agricultor pague. Na verdade, o gerente, ele é pago pelo banco. E a brasa ele vai puxar para quem? Para a sardinha dele, que é o banco. E o agricultor, tadinho, sai de lá, muitas vezes até numa situação muito mais difícil que quando entrou. Então, a gente, como especialista na área rural, a gente não aconselha o agricultor a procurar diretamente o banco. Procura um especialista, um advogado, que ele orienta. E seu pós-doutorado foi tratando desse assunto também? Foi não. Eu sou agrônomo, sou mestre em agronomia, sou doutor em agronomia, sou pós-doutorado em engenharia agrícola. Passei 35 anos no magistério do ensino agrícola e como eu gosto muito do agricultor, como eu considero o agricultor a pessoa mais importante do mundo, eu fiz o curso de Direito e me especializei em execuções agrícolas, execuções rurais, para continuar defendendo aquela pessoa que está lá, uma hora dessa, chutando cobra, se espinhando ao sol, ao susceptível ao sol e ao relento, para que eu possa estar aqui nesse momento, eu e você com a barriguinha cheia. Certo. Ou seja, diante de todo esse percurso que você teve estudando, você conhece o agricultor, né? Está dizendo com propriedade. Conheço, né? E sou ainda agricultor. Eu ainda sou agricultor. Uma vez eu ia passando uma barreira, Leite, aí a pessoa disse, se identifique se for autoridade. Aí eu disse, meu amigo, eu passei 35 anos pensando que era uma autoridade, que era professor, 35 anos, mas eu não era. Eu sou agora. Aí disse, o que é que você é? Eu sou agricultor. A maior autoridade que tem hoje no mundo é um agricultor. Muito bem, está certo. E eu lhe digo, de certa forma, comercialmente, não tão valorizado quanto merece. Não estão valorizados. E mesmo porque, hoje, Leide, quem está gerindo a economia nesse país é o agronegócio. É o agronegócio. É o agronegócio. Uma das maiores riquezas hoje do país é o agronegócio. É o agronegócio e também a agricultura familiar. Porque o agronegócio, geralmente, os grandes produtores produzem para exportação. O alimento que está na nossa mesa todo dia, o arroz, o feijão, é da mão de obra familiar. É essa agricultura familiar que tem que ser prestigiada. Porque o Brasil, Leite, nessa nova geopolítica, ele está numa situação privilegiada. Por quê? Porque ele possui a maior área agricultável do mundo e um clima tropical. Então o Brasil tem condição de ser o celeiro do mundo, desde que as políticas públicas sejam direcionadas para o setor produtivo. Legal, interessante, né? E muitas vezes nós não refletimos sobre isso. A gente se limita muitas vezes a ver a área mais superficial, que seria discutir política, que não é discutir política, é debater, porque discutir é outro assunto, é debater política, olhar a área industrial, olhar a área comercial, e esquece esse lado, que é um lado de extrema relevância. Né? Não, como você diz, a nível Brasil, como você diz, uma área territorial significante, né? com capacidade produtiva extrema. E um clima temperado. Um clima também, tropical pronto para produzir tudo. Solo fértil, que não é muito lavável. Terra de cabo trabalhador. A gente tem que entender que existe o setor primário, que é a agricultura, o secundário, que é a indústria, e o terciário, o comércio. Mas só existe o setor secundário, porque existe o primário, porque tudo, Leite, tudo que você pensar sai da terra. Tudo que você pensar sai da terra. E para isso precisa a indústria, para industrializar os produtos que a terra nos proporcionou. E o comércio, a área terciária, para vender o produto industrializado. E essa cadeia, a que é menos prestigiada, é o setor primário.
Era porque daqui para frente agora eu vou falar mais nesse assunto. Eu vou provocar mais Eu agradeço, esse porque tema. eu sou um vibrador, falando da agricultura, falando do homem do campo, aquele cidadão que está lá exercendo a sua função social, em produzir para nos alimentar. O que eu fico triste, Leite, é uma fazenda, o agricultor tem uma pequena propriedade e dá como garantia, porque ele precisa daquele dinheiro, ocorre uma oscilação no mercado, não dá para ele resgatar a sua prestação, o banco executa ele, penhora a propriedade dele e manda executar, manda para o leilão. Uma propriedade que ele está lá, Veio de toda a sua, pais toda a sua ascendência, exato, e perde para o banco. O agricultor, Leite, ele não tem que pagar o crédito rural o agricultor ele tem que pagar com produção, com trabalho, não com o patrimônio dele. O terreno do agricultor que tem que ficar com ele. É a máquina produtiva dele. É a máquina produtiva. Né? Ele tem que estar lá cumprindo a função social, que é produzir para nos alimentar. E ele quer isso daí. Muitas vezes, Leite, ele quer só uma oportunidade para respirar e resgatar em outras condições aquele empréstimo dele. E não é facilitado. Tem a lei, mas não é fornecido para ele essas informações. É por isso que ele não era, porque agora nós vamos fazer isso com mais frequência. Um especialista que ele ajuda. Tá certo. Não era, porque a partir de agora nós vamos falar com isso com mais frequência nesse tema. Boa, né? Eu até agradeço isso aí. Gente, conversar aqui com o advogado doutor Nustenil, ele que é pós-doutor em engenharia agrícola, sobre esse tema, né? Sobre essa área rural, uma área que, diga-se de passagem, não tão comentada nos meios, porque quando se fala nas grandes emissoras, se fala em aquelas grandes produções, aquelas coisas maravilhosas que você assiste geralmente aos domingos pela manhã, né? Mas o direito do cidadão produtor, não se discute tanto. Mas nós vamos fazer isso daqui para frente, e estamos começando hoje aqui com um advogado especialista na área, doutor Nustenil, a quem eu vou preparar um cafezinho muito especial para ele agora, que surgiu da terra, e a água também. Produção, obrigado aí pelo cafezinho, doutor. Vamos tomar um cafezinho? Vamos com sim. leite. Café com leite. Que é produzido na terra, né? Fazer jus ao nome do programa, né? Café com leite, por favor, doutor. Foi boa. Gente, o tema é extremamente relevante. É importante que você continue ligado, que você converse com a nossa produção, manda a sua mensagem para você conhecer um pouco mais. E o doutor Nustenil está aqui, explicando os seus direitos. Voltaremos em instantes. Segundo bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, TV Meio, e você não vá dormir sem estar bem informado aqui no programa Café com Leite. Você que não é agricultor, mas tem um amigo que é agricultor, você que é agricultor, fique atento com as informações aqui do advogado doutor Nustenil, ele que é especialista na área rural, em endividamento rural, ele que tem um profundo conhecimento nesta área, e como disse aqui, ele é, com muito orgulho, um agricultor, né? Então isso é muito importante. Se assim ele se considera, né? Imagine o carinho e a atenção e o amor que ele tem por esse profissional, né? Se ele assim se considera, demonstra o carinho, o respeito e a dedicação que ele tem com esses profissionais. E com muita maestria ele os defende. Por isso está aqui no programa Café com Leite. Doutor Nustenil, nesse intervalo conversávamos e eu me preocupei com um detalhe importante. É comum numa agência, numa instituição financeira,
quando o pequeno agricultor, ou que seja grande agricultor, ele vai fazer uma operação, realizar uma operação bancária, o banco exigir uma garantia, né. Se ele vai comprar um trator, o trator é a garantia, se ele vai pedir algum dinheiro para um plantio, ele tem que dar a terra, enfim. Ele não tem uma rentabilidade convencional, digamos assim, mensal. É uma coisa que ele vai plantar e, como você disse, é a céu aberto. Tem que Deus ajudar muito e jogar água no tempo certo também, né. certinho. Essa garantia tem previsão legal? Tem, porque é uma exigência dos órgãos creditícios, liberar mediante a garantia do recebimento daquele aporte de dinheiro liberado Justo, para né, senão o cliente. avacalhava também, É. né. Mas a gente tem que entender que, geralmente, a primeira coisa que o banco manda executar é a propriedade. E aí já começa errado, porque a propriedade é o patrimônio do agricultor. O agricultor, como eu já falei antes, ele tem que pagar a dívida dele com produção, não com o patrimônio dele. Porque a função social da terra é produzir. E porque o banco? Porque o banco tem interesse de buscar tirar do agricultor aonde aquela propriedade onde ele tem, garante o sustento da família dele. É a máquina produtiva dele, né. É a Se máquina tirar, é uma máquina produtiva de se tirar, qual é a perspectiva dele pagar o banco, se o banco tira o principal fator de geração de renda para ele, que é a propriedade. E daí a gente tem que entender que a lei, a Constituição Federal, ela garante ao agricultor a permanência dele na propriedade, produzindo, desde que ela tenha menos de 4 modos fiscal. Um modo fiscal vai variar de estado para estado e de município a município. Por exemplo, no Crato, o modo fiscal é 26 hectares, já no Assaré é 80. Então varia de estado para estado, de município para município. E aquela propriedade que está em garantia, está hipotecada no banco para garantir o empréstimo do agricultor, se ela tiver menos de 4 modos fiscal e o agricultor estiver lá dentro dela, produzindo para o sustento da família, ela é impenhorável. é O como a banco casa não o dele, né. banco não terá acesso a essa propriedade. E isso, judicialmente, a gente consegue uma declaração de impenhorabilidade. É, mas um detalhe, se não oferecer em garantia, o banco não realiza a operação. Mas Infelizmente. um detalhe importante, o dinheiro ele é subsidiado, ele é um dinheiro do governo, ele não é um dinheiro dos bancos, né. É um dinheiro subsidiado pelo Conselho Monetário Nacional, Pois é, inclusive com juros diferenciados. pois O é. juro não pode ser maior do que 12% ao ano. O juro de mora é o juro remuneratório, o juro de mora, o juro moratório não pode ser mais do que 1% ao ano. E com a condição que o governo estabelece em lei, que ele pode ser essa dívida alongada, tantas quantas vezes for necessário, de acordo com a nova capacidade de desembolso do agricultor, desde que ele prove. E também tem uma situação importante que vale ressaltar, Leite. Esse alongamento de dívida só é possível se não tiver havido um desvio de finalidade do dinheiro. Certo. Você tem que provar que o dinheiro foi aplicado. Agora, se tiver havido um desvio de finalidade do dinheiro, o agricultor não tem esse acesso, esse benefício de alongamento da sua dívida. Agora isso para qualquer tipo de empréstimo na área rural, ou seja, só para, digamos, para plantio, eu não entendo, ou para Não, compra de maquinário, de equipamento. existe, Leite, duas versões. Tem a inversão fixa e tem o de custeio. Hum, Tem o dinheiro que você pega para custear a safra, que o prazo é bem menor, você já estabelece um pagamento de acordo com a época da safra, e tem o do investimento, que você faz ao longo prazo, você fazer uma cerca, comprar um trator, cavar um poço profundo, aí é investimento. Cada um tem um tratamento diferenciado com relação a juro e com relação a prazo de pagamento. E essa extensão do alongamento ela é mais para o custeio.
Alongamento é para todo o crédito rural, Toda a toda operação. dívida rural que você assumiu o compromisso com o órgão creditício e se aproximou da sua parcela e você não viu que não pôde pagar devido a algo que aconteceu na sua propriedade, que levou a esse inadimplemento, você tem direito de pedir um alongamento com as mesmas condições que você teve no empréstimo originário. E o banco ele não tem que dizer, vou pensar, não. É um direito subjetivo do agricultor de ter esse alongamento. Muito bem. Muito observado, né, no quesito também do investimento, né? Porque fazer, como você disse, fazer cerca, comprar um equipamento, né? Eu espero retorno em curto prazo, não resta dúvida. Mas as intempéries da vida me impedem. Então, o alongamento é nas mesmas condições iniciais. Mesmas condições iniciais. Não pode ser um juro maior do que 12% e nem um juro de mora maior do que 1%. Eu não vou perder minha máquina por isso. Não vai perder. E outra coisa, alguns julgados evita que o banco tome a máquina, porque a máquina, principalmente antes de fazer a colheita, ela é o aporte do agricultor ali de garantir até um possível resgate posteriormente. E o banco, alguns juízes, alguns desembargadores já entendem isso daí, que a máquina também ela se torna empenhorável, principalmente antes de fazer a colheita. Um detalhe, né? Quando você falou que o desembargador, o juiz precisam analisar isso de forma criteriosa e respeitosa, acima de tudo, no quesito agricultor. Até porque é a pessoa menos informada quando nós tratamos de operação financeira, né? Hoje se estuda muito a educação financeira, mas na questão da doméstica, né? na questão da educação financeira familiar, mas rural em si, o pequeno agricultor não estuda isso, né? E não tem um conhecimento mais alongado, digamos assim, ou aprofundado. O bom disso daí, que o agricultor ele seja instruído, o bom é que ele também seja acompanhado por um especialista, porque a informação que ele tem direito no banco geralmente não é dada pelo gerente. Como eu falei anteriormente, o gerente ele trabalha com metas, ele quer saber se recebe. Ele não vai dizer para o agricultor nunca que a fazenda dele não pode ser tomada. Ele nunca vai dizer, ele vai dizer, sua fazenda vai ser tomada se você não pagar. E sabendo ele que não pode tomar, executar uma propriedade que tenha menos de 4 modos fiscais e que esteja produzindo para o sustento da família. Me diga uma coisa, é comum também por ocasião de uma operação, eu lhe empresto dinheiro, mas você tem que fazer um seguro aqui para isso. É comum você fazer uma aplicação, sei lá, de uma previdência privada, enfim, algum outro tipo de operação, porque ele tem que cumprir meta, como você disse, o gerente, né? Então, a pergunta isso é um procedimento legal, condicionar a operação financeira digamos, a um seguro? Não, Leite. E daí, dentro do Código de Defesa do Consumidor, essa relação de consumo é proibido. Que é um consumidor, o que a gente né? chama de casadinha aí. Geralmente, o gerente, ele até impõe um seguro para o agricultor e até ameaça, se você não fizer seguro, nós não vamos liberar. Isso está errado completamente, isso é ilícito, isso é passivo até de uma indenização por danos morais. Por quê? Porque não existe a venda casada. Segundo a relação de consumo do Código de Defesa do Consumidor, essa venda casada é proibida. E no banco, geralmente eles oferecem um seguro, oferecem uma linha de rendimento, um CDB, um RDB, para que fique algum dinheiro retido para garantir a primeira parcela. Que isso é errado, que o agricultor está precisando daquele dinheiro para investir na terra, não ficar já quase o equivalente à primeira parcela no banco. Com rendimento muito menor do que o que está sendo oferecido para ele. Se ele está pedindo para investir aqui, por que ele vai deixar aplicado? É até um desvio de finalidade, talvez. Desvio de finalidade, daí é uma relação de consumo inapropriada. Não existe essa casadinha, essa venda casadinha é
ilícita, é ilícita. Olha só, pequenos detalhes que a gente não observa e as coisas de fato acontecem, né? Acontece e o prejudicado sempre é o... A pessoa mais fraca é o hipossuficiente, que é o agricultor. Me diga uma coisa, quando nós falamos em hipossuficiente, por exemplo, nós podemos entender o agricultor quem? Quem tem a terra, qualquer porte? O agricultor é aquele que está na posse da terra, ou como proprietário, ou como posseiro, ou arrendatário. É aquele que está fazendo com que a propriedade esteja exercendo sua função social, que é produzir. Até ele mesmo sem ser proprietário, mas sendo posseiro ou arrendatário. Tem acesso ao banco, a linha de crédito ao banco. Desde que também ele compensa com uma garantia real. E diga outra coisa também, a gente pensa sempre assim, e o banco é culpado, e o banco faz determinadas atitudes que não é correta, né? Tipo, condicionar a operação a uma outra operação, né? A casadinha, como você disse. Mas existe também o agricultor que pede o dinheiro e compra um carro, compra uma casa para ele morar, enfim, ele toma a iniciativa de desviar isso aí, se isso for comprovado. Ele também tem que pagar por isso, né? Isso daí é que a gente chama de desvio de finalidade. Se ele pediu aquele dinheiro, que aquele dinheiro subsidiado pelo governo, ele tem também sua função social. Que é para investir. É bom lembrar isso, né? É para investir naquilo que o agricultor está pleiteando. Se houve esse desvio de finalidade, o agricultor perde todo o benefício que ele poderia vir ter do governo federal, perde um desconto, um alongamento da dívida, como também o banco ele aciona o Ministério Público Federal para incriminar penalmente o agricultor que fez isso. Inclusive, eu estou até com um processo de um agricultor que tinha as coisas, ele tinha a cerca, tinha um poço, tinha o gado, e pediu dinheiro para isso daí, mas o banco não aceitou. Ele tinha que ter comprado. E entrou com o Ministério Público Federal, denunciou ele. Está vendo isso daí, o que é que pode fazer inocentar o agricultor, porque ele investiu. Não houve desvio de finalidade. Certo. E havendo esse desvio de finalidade, inclusive fica na esfera da Polícia Federal. Polícia Federal que vai investigar isso daí. E é o Ministério Público Federal que faz a denúncia. Eu lhe provoquei isso exatamente na questão que não é só um lado que provoca a coisa, né? Pode também o pequeno agricultor, o agricultor de um modo geral, provocar isso, né? Ou seja, pedir o dinheiro para isso aqui e investir, abrir um comércio. Abrir um comércio, comprar uma moto, um carro, sem aquele carro ter sido objeto de financiamento. Isso acontece. Quando acontece também, o agricultor ele é punido. Ele vai pagar também nos rigoros da lei. Tá certo, tá certo. E para que ele não pense aqui que só tem benefício, né? Estou conversando aqui com o advogado, doutor Nustenil, ele que é especialista na área rural, falando um pouco sobre endividamento rural aqui no nosso programa. Aqui eu peço permissão para falar com você que nos acompanha nesse momento sobre você que está aí a nível Brasil pensando, tem uma marca, não registrou, quem não registra não é dono. Nós da Leite, Marcas e Patentes, registramos sua marca, sua patente, seu software, seus direitos autorais, sua canção, seu livro, em todo o Brasil e também em todos os continentes, viu? Na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos, onde você pensar. Liga para a nossa equipe, entre nas nossas redes sociais, comenta aí, conversa com a nossa equipe de profissional altamente qualificado. E nós fazemos esse registro para você. Leite, Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Vou pedir à produção para preparar um cafezinho aqui para o nosso convidado. Obrigado, produção, pelo cafezinho, doutor Nustenil. Vamos tomar mais um cafezinho? Vamos sim. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre esta área, né? Os seus direitos na área rural?
É simples, você fica ligado que nosso intervalo é rápido aqui na TV Meio, no programa Café com Leite. Nós voltaremos em instantes, fique ligado. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite aqui na TV Meio. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Você que nos acompanha em todo o Brasil, mande a sua mensagem aí através das nossas redes sociais, que a minha produção vai analisar. Você sugere temas, sugere profissionais para a gente conversar aqui no programa Café com Leite. Nos ajude a fazer este programa que é feito de forma muito especial para você. Hoje nós estamos falando sobre endividamento rural e o nosso convidado é o advogado Dr. Antônio Nustenil, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje falando sobre este tema. Agora, se você pretende conhecer o Ceará, o estado do Ceará, vem conhecer aqui a terra do Padre Cícero. Aqui nós temos lugares maravilhosos para você conhecer. Nós temos uma chapada que é um espetáculo, nós temos aqui tantas áreas, além da rural, é claro, para você vir conhecer aqui a primeira chapada, né, a Floresta Nacional do Araripe. Se você não conhecer, acessa aí o Google e você vai conhecer. E ela fica aqui na nossa região. Turismo religioso, vem conhecer o Padre Cícero, né, que a nossa região é maravilhosa. Somos hospitaleiros e estamos esperando por você. E eu vou indicar o melhor lugar para você ficar, Hotel Café com Leite. Não tem outro melhor, viu? Vem no Hotel Café com Leite, nós temos um ambiente confortável para você e toda a sua família. Uma alimentação maravilhosa, um atendimento personalizado, preços acessíveis. Acesse as redes sociais e faça já a sua reserva. Nós ficamos no centro, perto de tudo. Vem para cá, vem nos conhecer. Hotel Café com Leite é a sua casa fora de casa. Doutor Nustenil. Doutor, algo me chama a atenção, essa questão do endividamento, porque o senhor falou que se eu faço uma operação e não aplico naquela finalidade, eu tô cometendo aí um desvio de finalidade. Consequentemente, eu posso responder até criminalmente. Criminalmente por isso. Então, isso não deve ser uma prática por esses profissionais, né, da agricultura. Cuidado, né? Inclusive, nós temos aqui, eu falei que quem quisesse vir conhecer, nós temos a Feira de Agronegócio, né, que é a Expocrata aqui também. Expocrata. Mas é uma das maiores do Brasil já, né? Uma das mais representativas do agronegócio aqui na região norte-nordeste. É, legal, né? E aqui no Crato, para todo o Brasil. Legal. Brasil. Made in Brasil. Made in Crato. Made in Crato, Não, coloquei essa observação aqui porque me veio à mente agora, que falei tudo isso, né, na floresta, etc. Já esqueci de falar na Expocrato. Mas voltando. Então, essas operações, quando são feitas, o agricultor tem uma certa dificuldade para conseguir essa operação. O banco, eu acho que o banco não tem interesse, porque por ser um dinheiro subsidiado, não tem interesse em realizar a operação, porque é do governo e ele o que ganha muito pouco, eu imagino, eu não sei, eu não conheço, mas eu imagino que seja isso, e arranja todas as dificuldades possíveis. Mas existe também a questão do pagamento. Descumprir o pagamento, além do alongamento, ele poderá sofrer penalidades. Ele tem que ter cuidado, né? Sim. Ou seja, porque tem prazo. Geralmente tem os prazos, é lógico, de liquidação. É de acordo com o tipo de empréstimo e a finalidade, são prazos diferenciados. Que varia tem um período de carência e varia de 3 a 20 anos. De 3 a 20 anos para a liquidação? 3 a 20 anos, com 3 anos de carência ainda. É um bom prazo, né? É um dinheiro barato, ele sendo bem aplicado, geralmente dá certo. Ele dá resultado. Dá resultado. É um dinheiro barato, dinheiro subsidiado pelo governo federal. Às vezes o juro é muito menor do que a taxa Selic. Então, é um dinheiro subsidiado. Mas me diga uma coisa, já que você falou nisso, eu quero saber. Eu tenho 3 anos de carência, mas daqui a 2 anos eu preciso novamente para reforçar a minha produção. E aí, eu nem paguei aquela aí. Dependendo da inversão, dependendo do que para que você quer. Quando é um custeio, o prazo é menor.
Agora, quando é um investimento, é maior. E a operação só após a liquidação daquela? Não, muitas vezes você está devendo o banco e aparece outro tipo de linha de crédito, você poderá ter acesso, desde que você não comprometa a sua capacidade de endividamento. Daí tudo é analisado através dos algoritmos. Tá certo, tá certo. Ainda bem, né? É, Ainda bem, até porque é em benefício do próprio o próprio agricultor, agricultor né? vai se endividar demais, aí não vai poder pagar. Não vai poder pagar. É. Confiando que vai acontecer um fato atípico Mas ali. geralmente, Leite, as duas linhas de crédito, cada um tem um nome, tem um Pronafiano, tem o FNO, FNE, tudo tem, É específico, né? é específico. E você pode conciliar um investimento com um custeio. Geralmente o agricultor ele tem duas operações no banco, um para investimento e outro para custeio. E bem acompanhado dá para ele. Bem acompanhado, é um dinheiro subsidiado, como eu falei, e um dinheiro barato. Ele não havendo desvio de finalidade, ele empregando realmente na terra e correndo tudo bem, porque eu falei para você aqui que a empresa do agricultor é a céu aberto, então está passivo a todo tipo de intempérie. Até o agricultor adoecendo, até o agricultor adoecendo uma doença assim muito grave, ele tem direito ao alongamento da dívida dele, desde que ele justifique que não pôde trabalhar lá. Naquele momento não né? pôde. Tem sentido, né? Tá doente, não pode trabalhar. Tudo que limita o agricultor no adimplemento dele, ele tem o direito subjetivo de fazer uma nova negociação com com um laudo de nova capacidade de desembolso. O agricultor aqui tem que dizer para o banco como é que ele quer pagar. Tem um limite de 3 a 20 anos. Até 3 anos de carência. Se ele quiser, não, eu quero pagar em 5 anos, pronto, faz em 5 anos. Mas eu só posso pagar em 10. Paga em 10. Eu quero 3 anos de carência para respirar. Pode ser assim. Tudo isso embasado na lei. Tudo embasado na lei. No Manual do Crédito Rural está lá a lei. Dizendo que é possível. Tem também a súmula do STJ, a 298, que ela permite que os órgãos creditícios façam essa operação de alongamento com o banco. Me diga uma coisa, chegou o prazo do vencimento, não tenho como pagar. Investir naquilo que de fato era para ser. O custeio que seja necessário, ou investimento. Mas eu não tenho a rentabilidade, chegou o vencimento. Estou devendo, passou do vencimento, não paguei. O banco quer o dinheiro dele, né? Com certeza. Quando você verificar, agricultor, que está chegando o dia da sua prestação e você está impossibilitado de resgatar esse compromisso e tem como comprovar que você passou por uma situação alheia à sua vontade, você tem o direito de chegar no banco e dizer que não vai poder pagar, quer um novo prazo, quer alongar sua dívida com as novas perspectivas. Faça isso antes de vencer. De preferência antes de vencer, de preferência, porque você tem uma resposta do banco dizendo que não pode negociar sua dívida, ou omissão do banco. Geralmente, algum juiz, eles pedem essa tentativa administrativa de resolver o seu problema. Geralmente, mas hoje já tem alguns juízes que não levam em consideração isso mais a tentativa, não. Mas é bom você requerer. Você fica documentado. Documentado. Né? Prova que você teve a boa vontade, que você está agindo de boa fé. Esse é o princípio da boa fé objetiva. Você solicitar do banco, e se o banco não responder em tempo hábil, antes do vencimento da sua prestação, você pode judicializar pela omissão do banco. E se o banco responder que não vai poder fazer isso com você judicializa que o juiz, de acordo com os seus direitos, ele determina que o banco negocie com você. É bom saber isso, né? De acordo com os seus direitos. Não necessariamente você tem todos os direitos. Vamos com calma, né? É porque o pau dá em Chico, dá em Francisco, né? Exatamente. Tem que ter essa cautela aí também. Mas me diga uma coisa, para aqueles agricultores que estão aí com atraso com suas dívidas, que deve ter alguém, né?
Eu te pergunto, existe alguma condição especial hoje para se liquidar? Tem sim. Inclusive, Leite, recentemente foi publicado o decreto 12.381, onde permite o desenrola rural, onde o agricultor que está com débito nos órgãos creditícios de 2012 até 2022 pode chegar no banco e negociar sua dívida, com um desconto que varia de 40% até 96% Dos do juros. juro. E com prazo ainda para você, em parcela ainda, para que você não puder resgatar o débito à vista, você ainda tem um prazo para parcelar até 6 anos para você resgatar. E o bom de tudo é que você imediatamente após a negociação, você tem acesso novamente ao crédito, que tem dinheiro para isso aí já. E já tem dinheiro Já para tem isso. dinheiro. Negociou, voltou a estar com o nome limpo, Tá tudo normal. tá tudo normal, Negociou, já pode pegar um crédito já. tá em dias. Tá em dia, já Tá pode em pegar um dias, crédito, né? tem dinheiro para isso. Que legal, desenrola rural. O desenrola rural e a demanda está muito grande, porque tem muita gente inadimplente do ano 2012 2012 a até 2022, 2022. 10 anos. 10 anos. Leite, o Brasil hoje está aproximadamente com 1 trilhão de dívida, de endividamento rural, do crédito rural. 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais. Cerca de 40, de 35% a 48% das pessoas com acesso ao crédito rural, por algum motivo, eles se tornam inadimplentes. Por algum motivo, eles se tornam inadimplentes. Ou houve um desvio de finalidade, ou houve uma frustração de safra, ou oscilação no mercado, ou houve uma seca, e aqui é peculiar no Nordeste, a gente ter a quadra invernosa com déficit hídrico, aí leva ele a estado de inadimplência, que são situações além à vontade dele. Você falou num ponto aí que me chamou a atenção ainda, doutor Sustento, essa questão Você falou, por exemplo, se o agricultor ele adoece, se acontecer uma frustração de safra aí, ou então um problema hídrico aí, sei lá, não choveu, enfim, um fato. Eu preciso de um documento para provar isso, né? Agora, isso eu provo no vencimento ou eu provo agora? Digamos assim que eu tenho uma operação para vencer daqui a 3 anos. Não, você vai provar no vencimento, mas você já é munido de documentos. Pronto, é aí É onde eu munido de quero documentos, chegar. você pode pegar uma declaração da Emater do local em que houve um déficit hídrico, a quadra invernosa foi insuficiente para que você produzisse dentro do seu potencial produtivo. O detalhe aí que eu quero chamar a atenção aqui do agricultor é exatamente para ele buscar na hora certa o documento, ele não esperar acontecer, ou seja, se a minha dívida vai vencer daqui a 3, 4, 5 anos e o fato ocorreu este ano, em 2025, pega o documento. Que você teve um prejuízo já, Sim. que agora você pode pegar um documento, fotografias, pega agora, né? testemunhas, fotografias, Se documenta laudos periciais, um laudo dado por um agrônomo que é credenciado, dizendo que houve realmente essa frustração de safra, que isso daí vai comprometer seu compromisso futuro com o banco. Já vai pegando e se munindo de provas. Tem que ter prova para que você, agricultor, tenha acesso, tenha um direito subjetivo, exerça o seu direito subjetivo de alongar a sua dívida, você tem que provar. Você tem que provar que passou por uma situação alheia à sua vontade. E pegar documento de 3 anos atrás, 4 anos atrás, já fica mais difícil. Não custa nada, consegue uma pastinha, vai guardando lá na gavetinha. Vai guardando, vai na evolução pluviométrica, que naquele ano, nos últimos 10 anos, que naquele ano houve um déficit hídrico considerável que comprometeu o seu potencial produtivo. Daí você vai guardando, que quando você chegar o dia do seu compromisso com o banco e você não puder resgatar, você tem como provar por que você não pode resgatar. E você tem os seus direitos preservados. Estou conversando aqui com o advogado doutor Nustenil, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre endividamento rural. Eu estou desejando um cafezinho, uma água mineral São Geraldo, mas isso eu vou fazer aqui no intervalo. Eu vou fazer aqui um rápido break aqui
e eu volto em um instante. Doutor, vamos tomar um cafezinho nesse intervalo? Vamos sim. É rapidinho, a gente volta já. Pronto. A conversa tá boa, né? Mas merece acompanhado de um cafezinho, é sempre Cafezinho bom, é né? bom, é. E quando a gente chega na casa de um agricultor, ele sempre oferece um cafezinho. Sempre. A pessoa mais hospitaleira que tem é o agricultor. E é uma pessoa simples. E o cafezinho é garantido. É né? garantido. Cafezinho Feito no coado. gol, né? Coado. Na chaleirazinha Na chaleira ali, com coado no fogão de lenha. fogão de lenha. É, Esse isso é que muito bom. É. Gente, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta. Se dá licença de um cafezinho aí? Que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo. Doutor Nustenil, rapaz, tema agradável, né? Um tema instrutivo, construtivo, produtivo, né? E eu quero lhe agradecer por esse momento e dizer que o cafezinho na casa do agricultor, ele é sempre muito receptivo, né? Feito na chaleirazinha, no fogãozinho a lenha, muito bom, né? Coado. Coado, Forte. forte. Meu amigo, Geralmente sem açúcar. sem açúcar, é forte, é bom, né? É bom. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua aula, né? Foi muito boa. E eu quero me comprometer aqui em dar mais informações ao agricultor sobre esse assunto. Eu vou convidar um gerente de um banco para vir aqui falar sobre essas operações. Eu vou convidá-lo aqui para a gente falar sobre esse assunto, que eu acho que quanto mais informações, mais se agrega valor, mais eles ficam atentos e mais buscam seus direitos, né? Depois você abre um espaço aqui para o agricultor. Também, com certeza, faço questão. Eu posso chamar também os representantes das federações, do sindicato, né, para vir aqui. Isso é muito bom, é um tema muito bom que está em voga agora. Pronto, pois eu farei isso. Meu amigo, muito obrigado, foi ótimo aqui nosso bate-papo e eu espero tê-lo novamente aqui em breve. Foi bom, o prazer foi meu. Eu fico muito satisfeito, Leite, em você estar levantando essa bandeira para o agricultor, viu? Deixe seu telefone. Esse aqui, né? 99275-2982, né? Deixa aqui nos caracteres, se você quer falar com o Dr. Sustenil, liga para ele, entre em contato e ele vai te dar as informações. Eu vou ficando por aqui. Bom final de domingo, né? Terminou aí, 0 hora. Semana de paz para você e toda a sua família. Beijo a todos, bons negócios. Domingo eu estarei de volta com mais uma edição especial para você.